Pois é, e o destaque do portal Metrópolis na coluna do Igor Gadelha é o seguinte: depois de toda essa polêmica aí envolvendo as joias, né, que foram, né, dadas à primeira-dama Michele Bolsonaro e também ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que deveriam ter sido declaradas, né, para a informação ser completa, você precisa entender que a forma em que aquelas joias entraram no Brasil foi uma forma ilegal e o Bolsonaro está tendo que se explicar, né? E a Michele, que disse que não sabia, agora mandou um advogado tentar reaver, quer dizer, uma confusão danada em torno dessas famigeradas joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente e à ex-primeira-dama. Aí tem essa matéria aqui, ó, do Igor Gadelha, que está no Metrópolis, um excelente portal de notícias, dizendo que o Bolsonaro avalia voltar ao Brasil quando Lula estiver em viagens à China. E aqui a matéria diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro avalia voltar ao Brasil só mesmo no período em que Lula estiver viajando para a China, na última semana de março. A ideia, segundo aliados aqui que reporta a coluna do Igor, seria Bolsonaro aproveitar a ausência do atual presidente da República para concentrar os holofotes em sua chegada. E aqui a matéria tem mais detalhes, você pode conferir inclusive acessando www.metropolis.com, indo lá na coluna do Igor Gadelha, que está na íntegra. Inclusive eu vou deixar também aqui o link dessa informação também para você dar uma olhada na descrição desse vídeo. Mas olha que interessante, Bolsonaro tem uma estratégia que é de vir para o Brasil, de voltar ao Brasil quando o atual presidente estiver na China. Não tem aquele velho ditado que diz que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa? Então, vai ver que é isso. E vamos também aqui a informação de que Moraes autoriza a visita de deputados a presos em 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje, 7, a visita de 5 deputados federais aos presos que são investigados pela participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com a decisão, os deputados Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, o Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, Coronel Telhada, do PP de São Paulo, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, poderão ver as condições dos presídios da Papuda e da Penitenciária Feminina da Colmeia, ambos no Distrito Federal. Até o momento, dos 1.400 presos após os ataques, cerca de 800 continuam detidos. A informação está destacada no ND1, que é o nosso site oficial, que você pode inclusive dar uma acessada, tem o link na descrição, primeiro link, www.nd1.com.br, é o nosso destaque com relação a essa autorização do Alexandre de Moraes. Mas olha, vamos voltar a falar aqui das joias, que trouxe uma polêmica e um desgaste para a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa reportagem atualizada da TV Brasil sobre a CGU entrando nessa investigação. Vamos conferir essa reportagem na íntegra, que é uma reportagem distribuída pela TV Brasil. A gente fala agora daquelas joias milionárias que foram trazidas da Arábia Saudita por uma comitiva oficial do governo Bolsonaro sem serem declaradas. Depois da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, agora é a Controladoria Geral da União que também vai investigar o caso. A CGU informou que vai instaurar uma investigação por 3 razões: as autoridades supostamente envolvidas no caso, a possível participação de servidores públicos de mais de um órgão federal e a complexidade da apuração. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Federal abriu inquérito sobre as joias, conforme determinou o ministro da Justiça, Flávio Dino. O Ministério Público Federal também solicitou à Receita todas as informações disponíveis para decidir qual encaminhamento adotar. O caso foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo.
De acordo com a publicação, ao retornar de uma viagem oficial ao Oriente Médio em outubro de 2021, a comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, trouxe um pacote com uma escultura de cavalo e um conjunto em diamantes, com um colar, um par de brincos, um anel e um relógio. As joias, avaliadas em 16 milhões e meio de reais, não tinham sido declaradas à Receita Federal e foram encontradas na mochila de um assessor por um agente da alfândega do aeroporto de Guarulhos durante uma vistoria. De acordo com o ex-ministro, as joias eram presentes do governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Desde então, os bens estão guardados na Receita Federal do aeroporto. Ainda de acordo com reportagens do Estadão, o governo Bolsonaro tentou por 8 vezes reaver as joias, sem tentar incorporá-las ao acervo da presidência, conforme havia instruído a Receita Federal. Já o jornal Folha de São Paulo teve acesso a um recibo de um segundo pacote que não foi interceptado pela Receita, mas também estava na bagagem de um dos integrantes da mesma comitiva oficial. O pacote inclui relógio, caneta, abotoaduras, anel e um colar de contas islâmico, todos da marca suíça de diamantes Chopard. Não há estimativa pública do valor desse outro lote de joias. O conjunto permaneceu no Ministério de Minas e Energia por mais de um ano, até que foi entregue à Presidência da República em novembro do ano passado. A assessoria do ex-ministro Bento Albuquerque alegou que as joias eram presentes institucionais e que o Ministério de Minas e Energia adotaria as medidas cabíveis para o correto e legal encaminhamento do acervo recebido. O ex-presidente Bolsonaro tem dito que está sendo acusado de um presente que não pediu nem recebeu, não havendo qualquer ilegalidade da parte dele. Pelas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a imprensa e perguntou ironicamente se realmente teria tudo isso e não estaria sabendo. Sobre o segundo pacote, nós procuramos o Palácio do Planalto, que não informou se os itens foram realmente incorporados ao acervo da presidência pelo governo anterior. A assessoria informou apenas que a CGU vai apurar o caso. Pois é, né? E aí a Michele Bolsonaro disse em tom irônico se ela realmente tinha todas aquelas joias. Fez a pergunta se realmente ela tinha tudo aquilo. E aí é que tá a questão. Aí agora a Michele entra com um advogado para reaver essas peças. Ora bolas, ela disse que não tinha ciência disso, desses objetos, agora tem, e por isso ela está querendo reaver. Eu só sei que isso tudo é muito estranho e muito imoral, no mínimo, para dizer isso. Se fosse um presente de um estado para outro, o governo deveria, como diz a reportagem, ter seguido as orientações ali dos funcionários, né, públicos que informaram que deveria haver uma documentação para que esses pertences fossem levados ao governo, ao Estado brasileiro, não ao governo, ao Estado brasileiro. Se fosse um presente, evidentemente, da Arábia Saudita ao Estado brasileiro, isso deveria não pertencer a Michele ou ao Bolsonaro, e sim ao Estado brasileiro. Isso deveria ficar ali em exposição, ali onde existem outros presentes de estados, né, que o Estado brasileiro recebe, e não ficar na conta de um presidente, de uma ex-primeira-dama, ou de um ex-presidente, né? Muito estranha essa história toda, precisa ser investigada. Gente, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, comente, deixando a sua opinião e, principalmente, que você se inscreva no nosso canal para receber outros conteúdos aqui do ND1 Play. Eu sou Maurício Júnior e conto com você no próximo vídeo. Até lá!